Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, deu uma sumida aqui do canal, mas já tô de volta. E o motivo do meu sumiço é uma novidade, gente. A partir de agora, os vídeos aqui do canal serão relacionados a cabelos naturais, tá? Mais especificamente cabelos com curvaturas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu estou passando pela transição capilar, então esse tipo de conteúdo e essa realidade está sendo a minha há um tempinho aí, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Então eu acabei me encantando aí por esse mundo aí dos cachos, né? E resolvi me especializar também nessa área. Então a partir de agora os conteúdos vão ser relacionados aí a cabelos com curvaturas. Dicas de produtos, dicas de finalizações, como cuidar do seu cabelo e muito mais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um curtir aqui para estar me ajudando, né? E me motivando a produzir cada vez mais. E se inscreva no canal também para não perder nada, nenhuma dica e nenhum conteúdo novo, tá? Então, bora pro vídeo. Então, se você tá pensando aí em passar pela transição capilar, ou já está no meio do caminho, ou simplesmente tem só curiosidade de saber como é, né? Fica aqui até o final do vídeo que eu vou falar quais motivos me levaram a começar na transição capilar, né? As dificuldades e se vale a pena também, né? Então, bora lá. Bom, gente, eu sempre alisei meu cabelo, tá? Eu achava que ele era um liso armado, porque ele não definia nenhum tipo de curvatura ali, até porque eu achava que ele não tinha curvatura, né? E também na época não tinha produtos, muitos produtos, né, para cabelos cacheados, muito menos informação, né, de como cuidar, de como finalizar, não tinha, gente, era escasso ali na época. Então eu acabei optando por alisar o cabelo. Eu fazia progressiva, tá? E, gente, eu fazia essa progressiva e eu gostava do cabelo bem liso. Então, independente dele estar alisado, eu ainda fazia escova, tá? E nessa, né, de liso perfeito e tudo mais, quando a raiz começava a crescer, embora meu cabelo não tenha uma curvatura muito fechada, né, não dê tanta diferença ali na raiz, mas dava diferença da parte que estava alisado, né? Então, aquela parte ali que estava natural na raiz, ela sofria com as intempéries ali do tempo, né? Então, se chovia e tudo mais, ele ficava meio rebelde. E como eu queria o cabelo perfeito, eu já ia lá toda hora com o secador ali naquela parte. Principalmente aqui na franja, né? Que fica mais na frente. E nisso, meu cabelo foi quebrando, né, gente? Foi quebrando. E eu sempre tive bastante cabelo, sabe? Mas aí com o tempo de fazer muita progressiva e tudo mais, ele foi diminuindo, sabe? Isso foi me incomodando também. Porque eu ia fazer rabo de cavalo e eu senti que ele ficava muito fininho ali e eu sempre tive bastante cabelo, né? Então já acendeu um alerta ali para largar de mão essa progressiva, né? Mas o primeiro motivo que me levou a querer passar pela transição, gente, é que eu não gostava do processo do alisamento, tá? Eu não gostava do cheiro, gente. Eu sou muito sensível com cheiros, tá? Embora não fosse aquele cheiro muito forte, gente, me incomodava, já era suficiente para me incomodar. Para quem não sabe, quando a gente faz o processo de alisamento ali, no dia que a gente faz, né? É recomendado a gente ficar 2 dias pelo menos sem lavar o cabelo, né? Para o produto performar melhor ali. E, gente, eu não conseguia por conta do cheiro, tá? Então, eu fazia ali a progressiva e eu acabava lavando ou no mesmo dia à noite, ou no máximo no dia seguinte na parte da manhã. Porque eu já cheguei a ficar de um dia para o outro e ir para academia no outro dia. E aí, por mais que eu amarrasse o cabelo, gente, a gente acaba suando, né? E só o fato de suar ali e entrar em contato com a raiz do cabelo ali, né, que tá o produto, gente, aquele cheiro exalava e aí já era suficiente para eu passar mal, né? Já baixava a minha pressão, já o estômago não ficava legal, então isso me incomodava muito, era um dos pontos que mais me incomodava. O segundo motivo, gente, foi porque eu não sabia como era meu cabelo natural, né? E quando foi crescendo ali entre os intervalos da progressiva, eu observava algum tipo de curvatura. E eu comecei a ter curiosidade para saber de como era o meu cabelo, né, natural. Então, para quem não sabe, eu já estou com meus 31 anos, essa semana já caminhando para os 32, né? Então eu estou no momento ali com a minha autoconfiança, autoestima bem estabelecida, né? Porque, sim, gente,
o processo de transição capilar, ele afeta a autoestima sim, tá? Porque é um processo ali que você vai lidar com duas texturas no cabelo, vai lidar com uma nova imagem ali, então mexe sim. Então você tem que estar bem certa disso, né, do que você quer, e também tá numa fase bem estável ali, tá? Então eu pensei, por que não dar uma chance pro meu cabelo natural, né? E durante esses intervalos aí da progressiva, gente, eu optei por não retocar mais. Só que aí eu não lidava ali com as duas texturas, tá? Vou ser bem sincera aqui com vocês. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu sempre tive o hábito de escovar meu cabelo. Durante esse processo aí do crescimento do cabelo, eu sempre escovei, tá? Mas chegou uma hora, gente, que quando tava um pouco maior assim, por mais que escovava, aquele pedaço ali, ele, como eu disse pra vocês, quando chove e tudo mais, ele muda, né? Então não tava segurando mais. Então ficava assim, não ficava nem liso nem cacheado, ficava uma coisa de louco. E aí eu falei, eu vou largar a mão de fazer escova e vou tentar finalizar meu cabelo. E foi aí que eu comecei a comprar cremes pra finalizar e tudo mais, mas não sabia nada, gente. Nada, nada, nada. Porque eu não tinha contato com cabelo com curvatura, né? E muito menos no meu. Eu sabia lidar com cabelo liso. Então fui procurando vídeos, né, de como fazer, fui pesquisando. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, acho que de 99%, né, das pessoas com cabelo com curvaturas, é a finalização, né? Quantidade de produto, quantidade de água, como finalizar o cabelo para ele ficar bom, né? Então, essa foi uma dificuldade minha de até pouco tempo atrás, tá, gente? Faz muito pouco tempo que eu comecei a entender ali e acertar na finalização, tá? Mas aí eu fui finalizando o cabelo, ele já tava com um tamanho considerável ali, natural, né? Então dava pra utilizar ele aí no dia a dia natural, finalizado tranquilamente, tá? Sem estar com muita diferença de textura. E agora vamos para as dificuldades, gente. Eu vou listar 3 dificuldades aqui que, na minha opinião, são as que mais prevalecem ali. A primeira é a diferença de textura, tá? Como eu disse para vocês, eu não lidei muito com isso. Eu acabei passando aí um bom período da transição capilar escovando o cabelo. Então, mas eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades para a maioria das pessoas que passam pela transição capilar, né? Que é a diferença de texturas. Então, nessa de passar esse período aí da transição capilar escovando, gente, eu acabei tendo alisamento térmico em algumas partes, tá? Mais na parte de cima, acho que é onde eu concentrava mais ali o secador. Por mais que meu secador não é muito forte, por mais que eu utilizasse protetor térmico, ele acaba comprometendo ali a curvatura do cabelo, gente, porque é um dano térmico, né, que acaba acontecendo. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco aí minha transição capilar. Eu acredito que se eu não tivesse utilizado fonte de calor desde o início, meu cabelo já teria terminado a transição. Mas eu acho que assim, se você não consegue lidar ali com a diferença de textura, eu acho que não tem por que dificultar ainda mais essa fase que não é fácil, né, gente? Então, se você se incomoda ali com as duas texturas, faça, gente, faça escova. Assim, entre escova e chapinha, a escova, tá? Ela é menos prejudicial do que a chapinha, tá? Mas se você sabe fazer texturização, tem facilidade, eu acho melhor texturizar só a parte lisa ali e deixar a parte natural. Mas façam aí desse processo uma fase mais leve, tá, gente? Porque senão, às vezes, vocês desistem no meio do caminho pelas dificuldades, né? Então, não vamos dificultar ainda mais. A segunda dificuldade, gente, eu acho que é se enxergar com um novo cabelo, né? Que a gente tá acostumado ali com aquela imagem do cabelo alinhado, cabelo liso, se reconhecer com aquela imagem. E de repente você começar a ver um cabelo ali com volume, com curvatura e com vida própria, que é o que acontece ainda mais ali na transição capilar, o cabelo ele fica meio termo, né? Eu acho que é uma das partes mais complicadas, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de acompanhar aqueles vídeos de transformação, sabe? Quando a pessoa passou pela transição capilar por um período e vai lá fazer o big shop, cortar a parte alisada. E assim, por mais que a pessoa ache que ela está preparada, né, para receber aquele cabelo natural, você percebe que ela acaba levando um choque, né? Às vezes não é que ela não gostou do cabelo, mas, gente, não tem como se reconhecer de cara ali com outro cabelo. Às vezes passou anos alisando o cabelo
e de repente você tá com um cabelo totalmente diferente. Então é naturalmente aceitável a pessoa ficar assustada, né? Mas fiquem tranquilos, tá? Isso de se reconhecer com um novo cabelo, ele vai acontecendo no dia a dia, tá? Então, eu acho que isso é uma dificuldade ali imediata. A terceira dificuldade, gente, eu acredito que seja a finalização, tá? Como escolher o produto certo para o seu cabelo, saber a quantidade certa de água. Gente, essa quantidade de água, eu ficava assim, não é possível, porque ficar com o cabelo encharcado, que é a forma como eu finalizo hoje, tá? E não tem lógica e não sei o que. E, gente, tem, tá? Faz total diferença. Mas, enfim, eu não sabia lidar ali com o cabelo natural, com curvatura. Eu sabia lidar com o cabelo liso, né? Então, eu comecei a procurar vídeos de como fazer finalização e tudo mais. E, gente, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: não sai comprando aí todos os tipos de creme, todos os tipos de pente, de fitagem, de nada, gente. Porque às vezes, gente, não é o produto, tá? Às vezes tem gente que fala, ai, comprei um monte de produto, não deu certo meu cabelo. Tipo, eu. Gente, não é o produto. Às vezes você não tá sabendo aplicar o produto da forma correta, tá? E nem com a quantidade de água correta e nem sabendo fazer a fitagem, a finalização correta ali. Então não sai comprando todos os produtos que você vê. Se você quer testar aí, quer finalizar o seu cabelo, compre um produto, pesquisa aí mais ou menos o que se adequa melhor aí pro seu cabelo. Compre um produto, faça testes ali para aprender a lidar com esse produto, tá? E só depois você invista em outras coisas, porque você tem que saber manusear ali aqueles produtos e o seu cabelo também, tá? Porque senão nem o melhor produto da planeta Terra vai dar certo. Então vamos devagar com a dor que o santo é de barro, tá? Primeiro começa ali a lidar com o seu cabelo, tratar ele, aprender a finalizar ele com os produtos certos, da forma correta, e depois você investe aí no produto que você acha que é melhor, tá? Eu, por exemplo, o meu primeiro finalizador, inclusive eu ainda tenho, tá, gente? Tem um restinho. Eu comprei no mercado, gente, um da Colene, e ele é maravilhoso. Inclusive, essa finalização que eu tô hoje, eu fiz com ele, e é perfeito, tá? Então, compre do mercado aí mesmo, vê um que tem uma proposta legal, que vai ser sucesso, tá? Bom, já falei das dificuldades, e agora eu quero falar dos benefícios, né? Dos pontos positivos que eu observei aí, optando passar pela transição capilar. O primeiro deles, gente, é a saúde do cabelo, tá? O meu cabelo ele voltou a ser mais cheio e eu percebo que ele é mais receptivo ali a tratamentos, tá? Porque como ele não tem aquela película ali da progressiva, né? Bloqueando os tratamentos, ele recebe melhor os tratamentos. E eu falo assim que eu tenho uma grata surpresa todos os dias que eu finalizo ele. A hora que eu vou tirar o durinho do creme ali, o cabelo fica simplesmente maravilhoso, gente. Inclusive, gente, todo mundo fala do meu cabelo hoje em dia, coisa que não acontecia quando ele era alisado, tá? Falo que combina muito mais, que é muito bonito o cabelo. E realmente, hoje em dia, eu também concordo com isso. Eu acredito que meu cabelo é muito bonito. Ele ainda está em transição capilar, né? Então tem umas partes mais lisas, ó, como vocês podem ver. Mas, gente, do jeito que ele tá aqui, eu já tô bem satisfeita, tá? E só de saber que ele é naturalmente assim, gente, é muito gratificante também. Então eu posso dizer pra vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei, passar pela transição capilar, tá? Porque hoje eu sei como é o meu cabelo, acho ele muito bonito, tá? E eu me reconheço muito bem, assim, com esse cabelo de hoje. Claro que tem ali as dificuldades, né? Às vezes no outro dia não tá tão bom, mas é só dar uma arrumadinha ali, dar uma revitalizada, que tá tudo certo, tá? Eu não tenho preguiça nessa questão aí de arrumar o cabelo, inclusive eu acho terapêutico, eu gosto muito ali na hora de finalizar. Sempre fui uma pessoa que gosta de me cuidar, gosto de fazer uma maquiagem, então quanto a isso eu não tive problema nenhum. Tem gente que acha que isso é um obstáculo, né, que, ai, nossa, não tem tempo, não tem paciência. Gente, tudo na vida é difícil, tá? Então vocês têm que escolher o difícil aí de vocês. O cabelo alisado também é difícil. Querendo ou não, você tem que manter uma coisa ali que é artificial, né? E demanda, assim, uma energia, um tempo, um dinheiro, e é isso aí. Então vocês têm que escolher aí
qual é o difícil de vocês, mas pra mim vale muito a pena, valeu muito a pena passar pela transição capilar e está valendo ainda. E se você está passando pela transição capilar, não tem apoio ou está recebendo muitas críticas, gente, foque no seu propósito. Se você está decidida ali passar pela transição capilar, seja firme, tá? Independente das dificuldades, porque depois, gente, essas mesmas pessoas aí que criticaram, que não te apoiaram, vai ser as pessoas que vão elogiar o seu cabelo no final, tá? Então fique tranquila aí, confie em Deus, acredite no processo que vai ser sucesso no final, mas não desiste, dá uma chance aí pro seu cabelo e quem sabe não é o cabelo dos seus sonhos, né? Bom, acho que é isso. Deixa aqui nos comentários se você se identificou com algum motivo aqui, alguma coisa que eu falei nesse vídeo que me levou a fazer a transição capilar, né? Se você gostou, já deixa um curtir aqui pra estar me ajudando e me motivando a fazer mais conteúdo aqui pro canal. Se inscreve aqui para não perder nada, nenhuma novidade. E muito obrigada por assistir até aqui, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!